boa noite, né? Que a paz de Jesus fique com todos nós até o fim desta reunião. O Espiritismo, ele vem relembrar Jesus. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Apesar dos cristãos oficiais não reconhecer isso, não olha assim. Mas, na realidade, o Espiritismo traz os ensinamentos de Jesus de uma forma sem dogma, sem dogmas e sem mistificações, para que nós entendêssemos por que é que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos e ele diz que Jesus é o modelo que nós devemos seguir. Então, o Mestre Jesus, ele usa uma das frases dele, ele diz: conhece a árvore pelos frutos. Ou seja, pelo tipo de frutos, uma árvore boa não pode dar frutos maus. Uma árvore má não pode dar frutos bons. Então a colocação dele, na realidade, é para olhar os frutos que Jesus está nos dando. Os frutos que aqueles cristãos primitivos nos deram. Os frutos que o espírita cristã deve dar. A reflexão nossa, que tipo de frutos é que estamos dando? Qual é a maneira que estamos agindo? Nosso pensar, nosso agir, nossa maneira de sentir as coisas. Que tipo de colocação estamos dando para a nossa vida, no ambiente que estamos vivendo? Estamos produzindo frutos do ego, fruto da raiva, da mágoa, da revolta, da vingança? Ou estamos produzindo fruto da essência, trabalhando mais o perdão, a possibilidade de amar de cada um, da bondade, da alegria, da paz? Qual é o fruto que estamos dando? Então nós precisamos refletir, porque a vida é uma oportunidade imensa, a reencarnação é uma oportunidade imensa que Deus nos dá. Nessa ida e vinda nossa, quantas chances nós vamos ter. Nós precisamos refletir. O Humberto de Campos, esse cronista sem igual que deu no Brasil, e que ele, depois do seu desencarne, ele começa a escrever pelo Chico Xavier. Ele deixou bastante trabalhos com o Chico Xavier, e tinha muitos trabalhos antes. Uma crônica de Humberto de Campos que tocou muito quando eu li, era ele falando da reencarnação do Efraim. Ele diz assim, que o Efraim já estava na colônia espiritual, próximo para a reencarne, e o orientador dele diz assim: Efraim, você vai reencarnar como missionário. Não missionário, não é mãe que é missionária da maternidade, ou pai. Você vai ser um missionário que vai vivenciar o amor e a caridade. Você, praticando a caridade e vivenciando o amor, você vai ter muita paz. E seus exemplos vai ser tão fortes que outros vão começar a limitar, trabalhar no seu ritmo. Então você será um missionário nessa direção. Ele diz: o Efraim reencarna num lar cristão, num lar espírita. E a família começa a chamar a atenção das possibilidades dele trabalhar na seara de Jesus. E ele diz: o Efraim cai aqui e diz: eu vou me preocupar ganhar dinheiro, namorar. E o Efraim começa a namorar muito e ganhar muito dinheiro e ir nessa direção. E o tempo passa e o Efraim desencarna. Aí ele diz assim: o Efraim não usou mal a vida dele, ele não fez maldades, mas ele perdeu a oportunidade de fazer a sua missão, na prática do amor e da caridade. E ele passa para o outro lado meio atrapalhado quando ele viu que não cumpriu o compromisso assumido. E então ele fica mal um tempo, depois é recolhido, e ele disse que lá na colônia ele disse para o orientador: eu gostaria de reencarnar logo para cumprir, porque agora acho que eu estou preparado. Aí o orientador falou:
Efraim, aqui nessa região, nessa colônia e outras próximas daqui, que trabalha com pessoas com o processo de reencarnação, eu te garanto, tem casos iguais aos seus, que não usou mal a reencarnação, mas não aproveitou. Tem 220 mil atualmente, casos igual ao seu. Então você vai reencarnar, não tenha dúvida. E provavelmente vai tentar de novo essa caminhada. Só que infelizmente você vai ter que ficar lá no fim da fila, porque tem outros com mais necessidade. 220 mil. Ele nem fez maldade, simplesmente perdeu a oportunidade. Então o caso do Efraim, eu fiquei a pensar, digo, quantas vezes eu já fiz e todos nós já fizemos igual a Efraim. Vai e volta e não matou ninguém, não roubou, não violentou, mas perdeu a chance. A árvore deixou de produzir os frutos que precisava produzir. E aí, como é que conhece a árvore pelos frutos? Quais foram os frutos que ele deixou? Então, nós precisamos essa reflexão muito forte em cima dessa lição de Efraim. Os gregos, eles foram de uma cultura imensa, naquele período antes do Cristo, juntou um número grande de espíritos de alta hierarquia para ajudar a humanidade a avançar. Ele sempre usa em algumas regiões, como houve a época da Mesopotâmia, da Babilônia, da Pérsia, não é? Houve a época lá do Egito, teve a época da Grécia. A época da Grécia era muitos espíritos preparadíssimos. Você vê a filosofia, que era um lugar imenso de avanço, ali estão os melhores. O Sócrates, Platão, Aristóteles, mas é muitos ali que tinham. Você olha na arte, era cada um melhor do que o outro. Ali que saiu o teatro, música, pintura, a medicina lá com Hipócrates, criando a medicina moderna, o Hipócrates, a história, o Teobrausto, mas você vai ver no esporte, em todas as áreas. E tinha a mitologia grega, que também naquela época eles fizeram. A mitologia era uma forma dele dizer as coisas dentro das possibilidades que podia. Depois veio a mitologia romana, mas a grega que foi a principal, a que criou as coisas. Então, na mitologia tem muitos casos lindíssimos, que você, sabendo interpretar que é mitologia, para ver o que é que ela quer dizer. Uma das mitologias gregas que está no Ulisses, que eu parei para refletir muito quando eu li essa mitologia, ele diz assim, a Grécia é ilhas, ali tem muito, trabalha no mar, era no mar o movimento deles. E os gregos, de acordo com os espíritos, são os antigos fenícios, que era do mar, na Grécia, depois mudaram para Portugal e Espanha, são os mesmos que estão fazendo o percurso da evolução deles. E ele diz assim, que os navios não era como era hoje, era aquela vela, ele ia levando com a vela. E o navio já estava vários dias no alto mar, e o comandante do navio reúne os marujos e diz, olha, eu gostaria de conversar com vocês. Você imagina aquele navio lá e o comandante conversando com eles, no alto mar. Porque nós agora vamos atravessar uma região perigosíssima. E essa região precisa agora ter muito cuidado, esse momento que nós vamos atravessar. E o espírito, aí o marujo pergunta, mas qual o perigo? O navio vai afundar? E o comandante disse, não é este o problema. O problema é que nós vamos atravessar uma região que tem muitas mulheres muito lindas, são muito bonitas. E elas têm um sorriso lindo, uma voz suave, e elas cantam. E a voz dela é uma voz aveludada. E os homens se apaixonam por elas, é perigoso. Aí o marujo disse, mas o comandante está com medo de mulher? É assim que está na história. Ele fala, não estou com medo. Aí o marujo responde, mas o que nós mais queremos é isso, estamos vários dias no alto mar, queremos encontrar essas mulheres bonitas que você está falando. Aí ele disse, mas é que esta é diferente. Essas mulheres, é assim, da cintura para cima, é aquela mulher linda, irresistível. Mas da cintura para baixo é peixe,
É a história da sereia. Vem lá de trás, a gente vê falar aqui, vem lá de trás. As sereias. Os marinheiros começaram a rir, o comandante não sabe o que está dizendo, está delirando, e ficar dizendo, nós queremos que venha essa sereia mesmo. Aí o comandante chama o secretário dele, o assessor dele, e diz, olha, você está vendo aquele mastro bem alto? Ele disse, o mais alto, estou vendo. Você vai me amarrar naquele mastro, bem amarrado, de forma que eu não possa me soltar. E se eu gritar para me soltar, você não me solte. Porque eu conheço, sei que a região é perigosa. Não me solte. Você me soltar, eu lhe mato depois. Porque é para não me soltar. E amarraram o comandante no mastro. E todos os marujos ficaram rindo do comandante amarrado lá no mastro. E o navio vai com a velazinha levando. Quando chega na região e começa a vir aquelas sereias lindas. E não dá outra. Cada marinheiro daquele mergulha atrás da sua sereia. E vão depois tudo para o fundo do mar. E o comandante começa a gritar lá do mastro, me solte, eu também quero minha sereia, me solte, mas ninguém soltou o comandante. E o navio foi embora. Depois veio outro navio, tira o comandante lá do mastro e diz o seguinte, foi o único que escapou, o resto todos morreram. Aí as histórias aquela mitologia, a gente trazer para a época de hoje, para entender isso. O canto da sereia, a gente escuta muito falar, a gente relaciona muito com sedução feminina, mas na realidade não é só isso que eles estão dizendo. O canto da sereia, que qualquer um pode se envolver, principalmente do estágio evolutivo nosso, é a sereia do poder, a sereia da fama, do dinheiro, da beleza, do sexo também. A sereia não é só envolvendo o homem, envolvendo a mulher. É só você olhar em Brasília, nesse momento atual, aquele mundo político, eles escutaram o canto da sereia. E quando escuta o canto da sereia, é fácil ir para o fundo do mar. Aí, às vezes, empresários bem-sucedidos escutaram o canto da sereia, olha como estão atrapalhados. Às vezes, um artista de fama internacional, um pop internacional, se atrapalha todo com droga, com overdose, a gente vê, às vezes, um atleta, uma pessoa de fama, de dinheiro, a beleza também, a parte de sexo também envolve. Então, o canto da sereia, qualquer um pode cair no estágio evolutivo nosso. Por isso que o comandante que conhecia disse, me amarre e não solte. E até mesmo ele amarrado, na hora que ele viu a sereia, ele começou a gritar que queria soltá-lo, para soltá-lo. Até mesmo o religioso, que ele poderia se defender, ele se perde, escuta canto de sereia. Nós estamos acostumados a escutar pessoas aí da religião. Tem alguns pastores atrás para comprar aviões, comprar fazendas, está escutando o canto da sereia. E não deveria. O próprio Vaticano, com a sabedoria imensa do Vaticano, quando se meteu em Inquisição, Guerras Santas, Cruzada, olha, escutando o que era que ele estava escutando. Então é fácil o sujeito se perder. É muito fácil. Por isso que, às vezes, numa encarnação, quando diz a travessia, agora é perigosa. Então, quando o sujeito reencarna no estágio nosso, é muito fácil se perder. Muito fácil virar um Afraim. É muito fácil. O Afraim escutou o canto ali do dinheiro, do namoro. Olha, então, a gente pega aqui, aí pega aquela moça jovem, tem um filho, o filho com problema, e o filho, como tem problema, ela não pode sair à noite para ir para as baladas, e ela reclama que gostaria de ir, mas esse menino está trabalhando. Aquele menino é que está amarrando ela no mastro. A sorte dela, senão ela ia fazer igual o comandante, grita, me solta, mas ela está amarrada no mastro. Às vezes nós precisamos constantemente estar escutando as lições de Jesus, a sabedoria do Evangelho de Jesus, o Espiritismo relembrando para nós as leis divinas e relembrando a sabedoria do Evangelho, porque nós precisamos estar ouvindo, estar de vez em quando voltando para ficar amarrado no mastro, senão se perde, porque é muito fácil nessa caminhada nossa, e se perde.
aí quais são os frutos que nós vamos produzir, essa árvore, que é um potencial imenso, que cada um de nós possuímos, né? E perde essas oportunidades. Às vezes os cantos assim, eu lembro do Divaldo, o Divaldo contando. O Divaldo está lá, o Divaldo, se você vê, ele tem essa história, tá, é ele que conta. Tem livros, tem dentro da internet, tá tudo, ele conta assim, que eram 13 irmãos. Na casa dele, ele era o mais novo. E foram uns casando, outros desencarnando, aquelas as coisas. E ele disse que no final ficou a mãe, o pai e uma irmã. Uma irmã que era mais velha do que ele. Ele disse, mas esta irmã, com o pai, não podia um ver o outro. Chegou um ponto que um chegava na sala e o outro saía. Ele disse aquela coisa terrível. E ele já tinha falado, minha irmã, é coisa do passado, procura reconciliar, mas não tinha acordo. E ele disse que a família morava lá em Feira de Santana. E ele morando em Salvador, na mansão do caminho lá, tem uma casa dele lá, casa lá na mansão do caminho, que ele paga aluguel da casinha lá, ele paga, não é de graça, ele paga o aluguel. Aí ele disse que o pai foi piorando a situação, e ele pegou e disse, vou levar meu pai para morar comigo, até para melhorar esse estado que está aí, e levou o pai para morar com ele. E o pai foi piorando a situação e entrou no estado semicomatoso. E ele disse que procurou, foi lá para chamar a irmã, e a mãe disse, olha, levou a irmã e disse, você tem que reconciliar com meu pai agora, ele já vai desencarnar. E ela não queria, mas foi, e chegou lá, aí o Divaldo disse, pode falar com ele lá no quarto. Ela falou, não, eu não entro, então você entra junto. O Divaldo disse, tá bom, eu entro. Entrou junto. E o Divaldo disse que falou para ela, fala com ele, fala. E ela, quando falou, ele abriu os olhos e ele melhorou aquele estado. E começaram a conversar. Ela disse perdão por ela ter sido tão dura com ele também com ela. Aí, Divaldo disse que naquela hora, ela disse para ele, Divaldo, agora está aparecendo aqui diante de mim como se fosse um filme. Nunca aconteceu isto. Eu estou vendo que eu morava na África, e deu o nome de um país lá da África. E minha mãe e meu pai eram esposos, marido e esposa. E eu era amante do meu pai. E eu fiz 10 abortos, que ele obrigou eu a fazer 10 abortos. E agora eu vim para reconciliar, e por isso que eu não aceitava, tinha esse ódio, essa mágoa e essa falta de entendimento. Ele disse, minha mãe era boa, mas eu era atrapalhada com o meu pai. E aí disse que Divaldo, os dois se abraçaram, choraram, pediu perdão para o outro. E ele disse, pouco tempo depois o pai desencarnou. E ela disse para ele, Divaldo, eu melhorei. A partir daquela cena que eu vi, acabei. Eu não tenho mais ódio, não tenho mais mágoa, resolveu. Então você veja, essa travessia é muito complicado, como diz lá, o caminho lá da mitologia dos gregos. A gente está aqui reencarnado. Quem somos nós? Por que estamos nesta família? Qual a necessidade? Por que essa dificuldade? Por que aquele parente problemático? Por que precisamos ficar amarrados ali no mastro? Qual a necessidade nossa de tomar esses caminhos? Precisamos entender e ver o que é que estamos fazendo da nossa vida, que sementeira estamos jogando, quais frutos que a nossa árvore está produzindo. Não a gente ficar preocupado com o que vai fazer dentro de nós. Estamos trabalhando o amor que está dentro de nós, estamos trabalhando para melhorar nosso coração, estamos indo nesta direção, porque você vê Jesus, o mestre, logo quando ele ia começar o trabalho dele, ele chega ali, depois de ter ficado, chega ali no Rio Jordão, está o João Batista batizando as pessoas, que ele está dizendo que batiza com água, mas o que vem aí vai batizar com fogo, que é com espírito, ele está falando. E quando Jesus chega diante dele,
ele disse que ele vê, porque o João Batista, antes ele tinha recebido informação, veio um espírito para o João Batista, chega para João Batista e diz para ele, o espírito angelical, e disse para ele, você vai batizar com água, né? Porque na hora que chegar o enviado, ele vai batizar com fogo, não é? Que vai ser com espírito, é assim que ele fala. Aí ele disse, quando Jesus chegou, e está lá escrito assim, e desce na forma como se fosse uma pomba. Não ele está dizendo que é uma pomba, a pessoa pensa que é uma pomba que estão descendo, e desce. Ele disse, desce que nem uma pomba, ou seja, o espírito descendo, que ele está vendo aquele ser está vindo, vem e encosta em Jesus, pousa sobre Jesus, que aí é o mesmo que disse para ele, quando eu chegar, é a hora, é esse que vai começar. É aí que ele diz agora que ele vai parar que agora ele tem que diminuir para que o outro cresça. E ele então fala naquela hora que ele não tinha nem condição de abotoar a alpargata dele, como é que ele ia fazer, mas Jesus pede para que cumpra a profecia, ou seja, o que está escrito lá no Velho Testamento. Aí Jesus sai e ele diz para 2 discípulos dele, este é o Messias, o enviado. Ele sabia porque o espírito que tinha aparecido para ele agora aparece de novo. Ele disse, desce que nem uma pomba. O povo pensa que é uma pomba que desceu. Ele disse, desce que nem uma pomba. Aí, ele diz, aí 2 discípulos do João, que João tinha vários discípulos que acompanhavam ele, e João diz, esse é que vai, não sou eu. Aí os dois saem atrás de Jesus. Jesus vai andando, ele vai atrás e Jesus para. Eles percebem que estão acompanhando ele. Ele para e olha para trás e diz, que buscais? Que buscais? O que é que você busca, né? E aqueles 2 disseram, onde você mora? Ele disse, vinde e veja. Aí eles acompanham Jesus, que vão ser os discípulos de Jesus. Começa a ler o Filipe e outro que está lá. Vão acompanhar. É como o Emmanuel diz, cada templo religioso, centro espírita, igreja evangélica, ortodoxa, qualquer um, muçulmano, qualquer um templo, que é a religião, é o ponto que nós mais podemos nos aproximar de Deus. Porque a ciência, você pode fazer ciência a vida toda e às vezes nem falar sobre Deus. Você pode fazer arte e não falar sobre Deus. Qualquer outro caminho, filosofia e nem falar, se quiser. Mas a religião sempre está chamando a atenção da ideia de Deus, da ideia de um ser inteligente, seja qual for ela, está chamando. Então a religião que era para você ir buscar Deus, como o Emmanuel faz, os templos de pedras, o sujeito traz o seu egoísmo, o seu orgulho, as suas vaidades, os seus defeitos. E, em vez de buscar Deus, ele busca outra coisa. E aí, quando Jesus diz, que buscais? Ele pergunta a outro. Que busca? Estou buscando o Messias, não é? Ele não falou, mas eu estou dizendo, é como se estou buscando o Messias. Estou buscando o enviado. Estou buscando entender Deus. Então, quando a gente entra num centro espírita, é como se dissesse, que buscais? O que é que você está buscando aqui? Está buscando o quê? Melhorar seu estado? Afastar obsessores? Melhorar as suas mazelas? Melhorar uma doença? Arrumar um emprego? Melhorar o problema de família? Ou está buscando encontrar o Messias, o enviado? Buscar Jesus mesmo na essência, o Cristo. Está buscando. E quando vai buscar, ele diz, vinde ver. Ele não disse, eu moro ali, rua tal, número tal. Ele disse, vende e vê. Ou seja, você vai ver. Se você busca, você vai ver. Então o sujeito diz assim, eu vim buscar o Messias, vim buscar
entender Deus, buscar Deus, ou seja, encontrar Deus que está dentro de você, a essência divina que está dentro de você. Ele disse, vinde e veja. Você vai ver, porque se você encontrar, você vai ser uma árvore do amor, da alegria, da paz, da fraternidade. Então você vai mudar. Então a doutrina espírita, relembrando lá o Cristo, é como diz, que buscais? É como se o Cristo perguntasse a nós, é como o Emmanuel diz, Jesus está em cada entrada do templo. Ele não está dentro do templo, na maioria das vezes. Templo de pedra não está. Mas está lá fora e perguntando para cada um, que buscais? O que é que o sujeito busca? Por isso que muitos entram no centro, sente a melhora, vai embora, porque o que ele buscava era a melhora física, ele já teve ali, depois ele volta de novo. Ele não entende o que ele está buscando. E se ele buscar mesmo essa essência, o Espiritismo, ele manda você fazer essa busca. Que buscais? Eu busco a lição que Jesus disse. Olha o Mestre Jesus. Então, por isso que o espírita, ele é um cristão. E para ser um cristão, você conhece o cristão, porque o cristão é alguém que segue as pisadas de Jesus. Pisada. Então o cristianismo, o espiritismo é como se estivesse dizendo para cada um de nós, você vai ter que começar a caminhar de tal forma que suas pegadas sejam pegadas de luz. Se deixe pegadas de luz por onde você passar, de tal forma que alguém depois vai dizer, por aqui passou um anjo porque eu estou conhecendo pelas pegadas. Você diz, mas é para isto, todos nós já fizemos muita caminhada do Efraim, indo e voltando e perdendo tempo. Agora, a missão do Efraim é a missão nossa. Ou seja, é como se o Espírito dissesse, olha, você é missionário. Mas missionário de quê? Às vezes da maternidade ou paternidade, mas às vezes missionário de vivenciar o amor. Missionário de vivenciar a caridade, a prática do bem. Não é missionário, é missionário dentro de você. Porque para você vivenciar o amor, não precisa ter dote especial, é só querer. Porque uma coisa que me impressiona na doutrina espírita é quando lá Kardec pergunta aos espíritos, como é que ele diz essa dificuldade imensa que nós temos para o processo evolutivo, e o Espírito diz, como é que faz? Porque para melhorar, a predominância do mal ainda melhora. Aí ele diz, olha, veio de um sábio da antiguidade que diz, conhece a ti mesmo. Ele está se referindo ao Sócrates, lá no ensinamento. E aí ele volta, o Santo Agostinho, que diz isso lá, essa lição, e ele volta e diz, mas para você melhorar, é preciso quase nada, um esforço insignificante. Eu achava estranho quando eu li, um esforço insignificante? Como? A gente diz, é tão difícil melhorar. Ele disse, é um esforço insignificante. Aí o Espírito fala, basta você querer mudar, querer melhorar. O problema é que nós não queremos, às vezes, mudar. Nós nos acomodamos. Ele disse, é um esforço insignificante. Não é grande esforço, é preciso querer. O jeito é viciado no cigarro. Um esforço insignificante, queira largar. É viciado no álcool, queira largar. Tem que querer. É viciado, às vezes, de trabalhar o ego, de ficar o tempo todo com mágoa, com sentimento de culpa. Olha a irmã do Divaldo, que viveu uma vida toda com dificuldade com o pai, um esforço insignificante. Entrou no quarto e ele disse, fala com ele. É insignificante aquilo, diante da problemática. Mas olha ali, que reconciliação fantástica ali naquele instante. Mas e nós? Precisamos reconciliar com cada um de nós. Então essas lições que eu vejo do Efraim, da irmã do Divaldo, que são milhões e milhões que tem por aí, que todos nós conhecemos, um bocado desse tipo. A história lá
da mitologia grega do marinheiro, me amarra no mastro. Então, às vezes, nós temos dificuldades e lamentamos, e não sabendo que a dificuldade é a sorte nossa. Se a gente tivesse muito dinheiro, será que não teríamos nos perdido no caminho? Como tem muitos aí, se perde. Porque ele vai trabalhar, já é rico. A família já deixou aí fortuna, bilhões. Por que ele vai trabalhar? Você vê aquelas filhas daquelas rainhas, você vê nos filmes, mas a história é assim. A preguiça era tão grande que até para tomar um banho tinha as escravas, para passar sabão, para pentear o cabelo dela. Você imagina vida vazia, nem para tomar um banho, ainda tinha gente que vinha dar banho nela, pentear o cabelo. Criança, tudo bem, vai fazer isso, mas no adulto. Ficava uma moça daquela, aí a outra que teve dificuldade, naquele período antigo, aquela mulher cheia de filhos, que às vezes corta lenha com machado para fazer o fogo, o fogão, para fazer comida para os filhos, lavar roupa lá no rio, com a maior dificuldade, aqueles meninos doentes, uma dificuldade imensa de manter o alimento dentro de casa. Uma dificuldade plantando, e ela mesmo tirando com as mãos. Olha o avanço que essa teve, e a outra que era a princesa que tinha tudo, praticamente volta igual o Efraim. E a outra, a dificuldade impulsionou ela para crescer no sentimento dos valores do trabalho, da família, às vezes da fé, porque a dificuldade, às vezes um filho doente, aquelas madrugadas, aqueles dificuldade de remédios, nem tinham. Então, às vezes, quantas daquelas tinha que buscar a força na oração para pedir a Deus que desse força. Valorizou mais a fé. É isso que nós temos que entender. Jesus, tem um episódio que eu acho interessante, assim, Jesus, toda vez que ele ia determinadas coisas, que ele pegava alguns discípulos, ele não pegava todos. Por exemplo, Jesus, quando vai curar lá a filha do Jairo, ele entra no quarto, a mulher do Jairo e o pai, ele entra só com 3 discípulos, que é o João, o Pedro e o Tiago. Quando ele vai lá no Monte Tabor, que vai ter aquela materialização que aparece o Elias, aparece o Moisés, de novo está o Pedro, o Tiago e o João. Lá quando ele vai ser preso, lá no Gólgota, ele chama para fazer oração ali com eles, ele de novo leva o Pedro, o Tiago e o João. E ele não levava, por exemplo, um Mateus, não levou um Judas, não levava essas pessoas. E eu fico pensando, porque o Pedro simboliza a fé, uma coisa forte. O Tiago é a disciplina e o João o amor. Talvez o amor, a disciplina e a fé seja algo que nós precisamos desenvolver muito dentro de nós para fazer nossos avanços. Porque Jesus não fazia nada à toa. Se ele chamava sempre aqueles 3, algumas razões tem para ele chamar sempre aqueles 3. Estava sempre simbolizando o amor. E o João, então, que é o símbolo do amor. Mas o símbolo do amor nós temos visto no João, a gente vê o símbolo do amor no São Francisco, a gente vê o símbolo do amor no Chico Xavier. Lógico, nós estamos tão longe dessas figuras fantásticas aí, mas é como se tivesse a vida convidando, o Espiritismo nos convidando nessa direção, o Evangelho de Jesus nos convidando, para a gente entender que buscais, como Jesus, como se lá na porta dissesse para nós, que buscais, o que é que você está buscando aí? Buscando entender, para fazer esse mergulho, para compreender, para ir para poder ser seguidor do Cristo. Então é preciso desenvolver a disciplina, o amor e a fé. E vai, reclame menos, lamente menos. Agradeça a Deus se você está amarrado aí no mastro, que às vezes é tua sorte, às vezes é a felicidade, às vezes é aquele marido danado, uma esposa complicada, é aquele parente difícil,
que está sendo a grande oportunidade de você treinar paciência, resignação, humildade, fé. Então lamente menos, trabalhe mais e não perca o Cristo de vista. Jesus, nós podemos ir, vai para qualquer lugar, mas não perder Jesus de vista. Lógico que ele está muito longe, a gente tem que olhar lá, aquele farol longe, tipo aqueles navios que vinha, o farol ia ligando ele. Então nós temos de vez em quando quiser afastar, cadê o Cristo? Você se afastou, ele está para cá, e você voltar para não perder de vista, para que nós possamos realmente produzir os verdadeiros frutos que o Espiritismo propõe, que cada um, e que nós temos condições de fazer, todos nós. Não existe aqui quem não tem a condição. Nós estamos aqui como missionários do amor e da caridade, mas missionário dentro de nós, não é missionário para fora, dentro de nós. Temos que evangelizar dentro de nós, não é fora, é dentro de nós. Isso nós temos que fazer com muita certeza. Olha, que Deus guarde vocês, uma boa sorte, e Deus abençoe para que todos possam desempenhar os seus altos fins e leve a paz de Jesus com vocês. Boa sorte, né? Vamos agora à segunda parte do trabalho, né?